Ah, vamos iniciar mais uma live, aguardando a nossa querida Neuza. Vamos lá. Vamos aguardar ela entrar. Já tem um pessoalzinho chegando. Oi, Bia. Oi, Neire. Saudade, amor. Oi, Lô. Oi, Gi. O pessoal tá chegando. Tá aguardando a conexão aqui da Neuza. Tá demorando um pouquinho, mas já já ela entra. Gi. Opa, caiu. A Neuza caiu. Vamos lá, novamente. Vamos ver o que aconteceu com a Neuza. Oi, Mili. Oi lá. Oi, Lô. Agora acho que vai entrar aqui. Aí, agora tá indo. Oi. Agora sim! Ê. Demorou, mas foi. Tá me ouvindo bem aí? Tô. Você tá me ouvindo bem? Agora foi. Ah, tava demorando Boa para noite. conectar. Boa noite, como você Tá, tá? tudo bem, graças a Deus, tudo bem. E você? Tô ótima também, graças a Deus. Boa noite para o pessoal que já chegou aí. É, Muito já gostoso, tem tem o pessoal, bastante minha gente irmã, já. Elaine, acabou de entrar. Já tem o pessoal aí já. Então hoje nós vamos falar de julgamento, né, Neuza? Algo muito profundo. Tá dando umas travadinhas no seu vídeo, você consegue me ouvir bem? E agora? Vamos lá. Enquanto eu não sei se a Neuza tá aí ou não, porque vocês que estão assistindo aí, vocês conseguem. Ah, ela saiu, caiu mesmo. Vamos lá, deixa eu ver aqui, deixa eu adicionar ela de novo. Ela travou mesmo, Bia. Ela solicitou aqui de novo. Vamos lá. Adicionar ela. A internet hoje não quer colaborar com a gente. E ela não carrega. Todo mundo consegue me escutar bem? Aí é só o vídeo da Neuza que tá travando ou o meu também? Lá, e Bia, Lô, manda uma mensagem aí. Ah, o Diogo, lindo! Um beijo para você, meu amor. Como que você está? Tô com saudade. Eu vou aí passar e dar um apertão em você. Não pode, né?
Ah, só o dela, né, Bia, que tá travando. Então tá, vamos ver. Vamos de novo. Solicitou novamente aqui. Vamos lá, vamos lá. É o da Neuza mesmo que tá travando. Vou guardar mais uns segundinhos para ver se ela consegue conectar. Gente, ela não vem. Eu juro que eu tô puxando ela. Mas não entra. Opa, agora acho que vai. Voltou. Foi? Sim, agora sim. O seu tinha dado uma travada e aí caiu. E aí, o pessoal, vocês me ouvem? É só o dela que travou? Aí era só o seu mesmo que tinha Gente do travado. céu! Como assim? Ah, normal, né? Tem dessas internet, tem dessas coisas. Ao vivo tem dessas Né? coisas. Ao vivo tem dessas coisas. E agora Verdade. vamos falar com o olhar de consteladora. Quem é que É, não quer saber sobre o julgamento aqui, gente? exatamente. Você sabe que quando caiu eu falei, o que será que está acontecendo? Quem será que não quer ouvir sobre o julgamento? Quem que está tentando excluir alguma coisa? Exatamente, algo é movimento. Alguém aí não Exatamente. quer ouvir. Mas está Nossa, tudo muito certo, está tudo como tem que estar, não é? exatamente, exatamente. Vamos lá. Vamos torcer para ela permanecer aqui. Então vamos lá. Vou fazer uma breve apresentação, né? Eu sou a Aline, para o pessoal aí que não me conhece, da sua turma, Aline Furlan. Sou terapeuta sistêmica, trabalho com a constelação familiar, com workshop, no bonequinhos, na água. Sou teta healer também e sou uma aspirante a psicóloga. Estou na trajetória aí. Fala um pouquinho de você, Neuza. Acho que está vindo com atraso para mim. É, né? Não, mas tudo bem. Mas pelo que eu tô entendendo aqui, Aline, acho que a gente conseguiu identificar alguém aqui, né? Você viu aqui no Eu não comentário? vi. Eu não vi, amor. Quem que foi? Tem aqui, ó. A Elaine. Elaine gritou: Ah, Eu! a gente conversa muito. Eu converso muito com Gente, ela sobre isso. A como gente é troca muita maravilhoso ideia. isso. É, é verdade. Fala um pouquinho de você e do Vamos seu lá. trabalho, Neuza. Perfeito. Para quem não me conhece, eu sou Neuza Teixeira. Muita gratidão por estar aqui hoje conversando com a Aline e com todos vocês. Eu sou terapeuta, hipnóloga e analista comportamental. Trabalho com as constelações, trabalho com a hipnose, tentando harmonizar, né, a nossa mente, trazer aí o estado saudável para a mente e para a família. E sejam todos aqui bem-vindos nesse momento para falar sobre o julgamento. Exatamente. E aí, o vídeo da Neuza tá travando de novo. Mas eu vou adiantando aqui e falar um pouquinho do que é o julgamento. Vamos aguardar para ver se ela retorna. Vamos falar um pouquinho, né, do que é o julgamento. Que o julgamento é tudo aquilo que a gente não suporta olhar, que a gente condena, que a gente diminui, quer excluir. Vamos lá, a Neuza saiu, vamos ver se ela volta. Cadê a Neuza?
Acho que a internet dela hoje não tá legal. Calma, Elaine. Não, não foi você. Aí, isso aí, Bia. Vou guardar ela solicitar aqui novamente. Mas tá tudo certo. Essas coisas acontecem. Travou. Eu nem vi a mensagem. Mas vamos lá. Cadê ela que não volta? Ver se ela manda mensagem. Não quero cortar aqui, que ela tem umas coisas para falar antes da gente iniciar. Então, eu não quero dar andamento sem ela. Agora ela está retornando. Vamos lá, cadê ela? Cadê você, Neuzinha? Bora conectar, mulher. Não tá conseguindo? Nada. Ao vivo tem dessas coisas. Vamos aguardar um pouquinho. Alguma coisa está acontecendo com a internet dela. Mandando mensagem para ela aqui. A Mônica. Elaine. O pessoal pode ir mandando perguntas aí também. Se der tempo a gente responder, de responder as perguntas, a gente responde. Chegou. Tá chegando. Vamos lá, cadê ela aqui de novo? Conectando. E engraçado, um pouquinho antes, faltando uns 10 minutos, quem ficou sem internet fui eu. E aí meu Deus do céu, e agora como é que eu faço? No fim é a dela que tá dando, a internet dela que tá dando problema. Chegou, mas não chegou, hein, Neuza? Como não julgar alguém? Essa é uma pergunta boa. E esse faz parte de um exercício que a gente vai passar no final da live. Vamos aguardar até lá. Está na nossa programação. Mas podem ir mandar perguntas aí pra gente. Eu puxo ela não solta. Agora vai. Agora vai. Hoje tá amarrado, fala sério. Você até mudou de lugar. Mudei, eu desci. Eu falei, não, em nome de Jesus, isso vai funcionar. Que é isso? Pelo amor de Deus, não. Resistência não, gente. Vamos olhar isso. A Elaine mandou ali assim, eu não fui eu agora. Elaine, vamos olhar para essa situação aí. Vamos dar lugar para isso. Não, gente, voltamos aqui. Desculpem, mas foi realmente a internet. E estava funcionando até agora. Então, eu estava falando para eles que a internet que parou foi a minha, uns 5 minutos antes da gente entrar, né, que eu te mandei. Exatamente. E aí ficou tudo normal. E agora a sua não quer funcionar. Gente, não, mas aqui tá tudo certo. Não desiste. Isso aí. De jeito nenhum. Mas agora parece que tá melhor, não tem mais atraso, né? Tá certinho. Agora tá ótimo. Eu não estou me vendo, mas tá perfeito. O meu vídeo tá paralisado. Você tá linda, amor. Vocês conseguindo me ouvir, tá perfeito, gente. Você consegue ver as mensagens que o pessoal tá mandando ou não?
Ah, então tá tranquilo. Tô vendo sim. Tá tranquilo. A gente parou na parte que você estava se apresentando. Você pode falar de novo? Porque deu uma Claro, travada bem ruim. perfeito. Então, para quem não me conhece, para quem conhece também, boa noite para todo mundo. Eu sou Neuza Teixeira. Eu sou mãe, esposa, filha, e eu trabalho com terapias, né? Terapia sistêmica, hipnoterapia e análise comportamental. E a constelação é a paixão da minha vida, Da né? nossa, né? Da nossa vida. E que a gente consegue aí ter esse olhar harmonioso, né? Para todas essas situações, independente de qual situação. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse julgamento, né? Que tem um olhar muito diferente do que a gente consegue, do que a gente vê, escuta falar no dia a dia. A visão sistêmica ela traz um olhar um pouco mais harmonioso, né? Um pouco mais abrangente, né? Vamos dizer assim, bem mais abrangente. Mais abrangente. E para quem não conhece também, Aline, tem muita gente que não é da área, a constelação, Isso, acho que é importante a gente falar um pouquinho, né? muito, A muito constelação importante. familiar, ela vem com uma proposta de uma terapia breve, né? E como que essa terapia breve, ela olha para as situações e para os sistemas? Ela olha de maneira muito harmoniosa, sem o julgamento. Esse é um ponto, assim, fundamental. Por quê? Porque toda situação que acontece no nosso sistema familiar, ele precisa ser visto com os olhos do amor. E lá atrás, há muitos anos atrás, um homem maravilhoso chamado Bert Hellinger, Beth ele Hellinger, era fofíssimo, ele nos lindo. deixou há pouco tempo, né? E, É, e ele, e ele foi começar a olhar para os sistemas familiares, ele começou a perceber que esse sistema ele tinha ali alguns comportamentos. E os comportamentos eles se modificavam quando existiam alguns movimentos de inclusão, de pertencimento, de ordem, que depois a gente pode falar um pouquinho mais. E isso, aí das três zonas, das três leis. e ele foi fantástico, né, Aline? Ele teve assim uma visão mais do que harmoniosa, eu vejo. Ele teve uma visão além mesmo, porque Foi, ele trouxe o olhar do amor para todas as situações, né? E é o que a gente vive hoje, né? A gente vive exatamente. com o olhar do amor. E esse olhar do amor, ele tem aí as três leis, que ele chama as três Das, leis do amor. é, são Né? maravilhosas, né? A lei do Exatamente. equilíbrio, né? Do dar e receber. Só dou aquilo que eu posso receber em troca, eu só, enfim, é aquela coisa do equilíbrio mesmo nas relações, em tudo que a gente faz na vida. A lei da ordem, né, que é a lei da hierarquia, de quem veio primeiro, né, do pai, da mãe, dos avós. Aquela coisa que tem muito forte, inclusive no Japão, né, de reverenciar os antepassados, de ter respeito pelos que vieram primeiro, que abriram esses caminhos, né? E a Sim, lei do pertencimento, que é linda, né? Que a gente acaba falando um pouquinho da lei do pertencimento no julgamento, né? Que todos perfeito. têm o direito de pertencer, né? Mesmo É aqueles isso que mesmo. foram embora cedo demais, abortos, natimortos, aqueles que antigamente, como se falavam, que foram deserdados, né, que foram expulsos da família. É muito pesado, a gente vê isso Muito, nas constelações, né? muito. Aquele que foi embora, enfim, acabou se afastando, se excluindo da família. Todos eles têm o direito de pertencer. Todos eles fazem parte da família, mesmo não estando mais aqui. É isso Todos têm mesmo. o direito. E quando essas leis, elas são, vamos dizer assim, elas não são percebidas, não são olhadas, acontecem os desequilíbrios, né? Acontecem as desarmonias. E uma Exatamente. das desarmonias que a gente vai falar hoje é o julgamento,
né? Isso E mesmo. esse julgamento que muitas vezes a gente nem entende por que ele acontece, Ah, né? sem dúvida. Porque ele Sem vem, dúvida. que ele é tão falado, tão trazido em tantas situações, em relações amorosas, em relações familiares, no trabalho, no nosso Muito dia a dia, né? E no a nosso Aline vai dia a falar um dia. pouquinho desse julgamento pra gente. Conta um pouco aí, Aline. O que que é o julgamento, né? A gente confunde, algumas pessoas confundem um pouco com constatações também. O julgamento é quando a gente tenta diminuir, excluir aquilo que incomoda no outro, né? E por muitas vezes isso está dentro da gente, que faz parte das nossas memórias, né? Transgeracionais, memória pessoal, e a gente tenta excluir, diminuir aquilo. Então, o julgamento é isso, é diferente da constatação, né? Eu constato algo que está acontecendo. Olha, por exemplo, a minha vizinha está doente. Ponto. Ela está doente. Enfim. Agora, eu não posso falar, olha, ela está doente porque ela fez isso, fez aquilo outro, papapá, papapá. É um julgamento, né? Ninguém andou com os sapatos dela, por exemplo, para saber o que por que caminhos que ela percorreu, o que ela passou na vida. Então, essa é a visão da constelação, né? Da visão sistêmica. É a amplitude, É olhar mais num todo. profundo, né, Aline? É É muito mais muito mais profundo. profundo, né? Porque Isso todos mesmo. nós temos uma história, todos nós temos aí os emaranhados do nosso sistema. O que são esses emaranhados? São os acontecimentos do nosso sistema, Isso. né? E cada um tem o seu. Cada um traz aí a sua história. Muitos trazem histórias lá de Minas, lá do Nordeste, né? Lá de trás. Tem gente que veio de outros países, a descendência. Então, olha quantos emaranhados. É E quando a verdade. gente julga, a gente se coloca superior. Superior. E aí a gente, sem perceber, a gente ocasiona a desordem. Que aí entra o quê? Se nós temos as três leis de Bert, é a lei do amor, então tem a lei da ordem, né? Tem a lei do pertencimento, todos têm direito a pertencer, sendo no julgamento bons ou não, porque não existe o bom e o ruim. As pessoas são como elas são. Exatamente. Exatamente. E quando a gente olha com esse olhar de que existe aí algo que precisa ser visto, como ela, por exemplo, deu o exemplo da vizinha. Ai, a minha vizinha está doente. Ponto. Por que você tem que querer saber da onde veio a doença, por que que Os aconteceu, motivos. os motivos? Para quê? Se a gente não dá conta nem de cuidar da nossa vida. Exatamente. Mas o que que acontece? A gente julga exatamente quando a gente tem isso aqui dentro, não percebe, mas a gente quer excluir aquilo de alguma forma. Claro. Então a gente entra com um julgamento, porque a gente julgando, como você disse, a gente se sente superior. Então é como se eu afirmasse pro meu eu aqui, eu não tenho isso dentro de mim. Eu sou melhor. Exatamente. Então é mais fácil eu olhar para essa minha vizinha do que olhar para mim. Né? Mas É, ninguém faz esse movimento de por que que eu estou julgando, né? Por que que eu estou julgando o comportamento? Por que que eu estou julgando a ação? E aí a gente vai além. Por que que eu estou julgando a presença? O que que tem nessa pessoa que mexe em mim? Mas é mais fácil eu gritar do que eu olhar para mim. olha, tem algumas mensagens aqui, ó. Julgar acabou virando um hábito, juntamente com a fofoca. Esse é um dos temas que a gente ia abordar aqui, né? A fofoca, Perfeito. que é uma porta aberta com janelas e tudo mais abertas aí para o julgamento. Exatamente. Julgamento, e Que é, aí as consequências, né?
Porque todo julgamento tem uma consequência. Isso é importante a gente lembrar. Exatamente. Porque o julgamento ele vem carregado de crenças e valores que a gente tem aqui da nossa família. E a gente está apontando no outro alguém que teve uma vivência, que teve uma vida completamente diferente da nossa, né? Eu assisti um vídeo um tempo atrás que falava do julgamento das pessoas que comiam carne. Né? Aqui no Brasil é algo natural, óbvio. Tem muita gente que é vegano, vegetariano. Sim, sim. Mas, enfim, se a gente for colocar isso como uma regra, como certo ou errado, aqui é uma coisa. Se a gente for lá na Índia, é algo absurdo, né? Então, se a gente tem que pensar se isso é meu, se é do meu sistema, se eu não estou falando isso baseado no meu sistema de crença. Não é verdade? E isso é tão importante porque quando vem algo para nós, tudo o que na constelação a gente traz muito isso. Tudo que vem para nós tem um porquê. Nada vai chegar no teu sistema por acaso, né? O que está oculto no teu sistema que essa pessoa que você julga está trazendo para você, ela está servindo a você. Exatamente. Ela é uma pessoa que te serve e você nem percebeu. Não percebeu. Eu tinha até separado uma frase com relação a isso, que os julgamentos estão ligados diretamente às memórias de exclusão do meu sistema, que está suplicando por um olhar. Então, às vezes, eu estou ali, eu estou julgando, vamos lá, colocar de exemplo aí, um homossexual, que a gente vê isso muito fácil, infelizmente, hoje em dia, né? Eu estou julgando aquela pessoa, aquela escolha, enfim, aquilo não tem o que ser falado, mas não vamos nem entrar nesse mérito. Sim, mas sim. Quando a gente julga isso, a gente está revelando um corpo de dor, o que tem no meu sistema que eu preciso incluir. Por que será que eu tento diminuir aquilo? Por que será que isso me incomoda tanto? Se a escolha do outro não tem nada a ver comigo. Entendeu? Cada um com o seu cada um, né? Cada um com o seu cada um. Porque se a gente for tomar isso e ficar cutucando, olhando, por que eu tenho que julgar? Não é mais fácil entender por que essa pessoa tem esse comportamento, essa opção. Tem um porquê. A visão sistêmica mostra isso. E está relacionado a um excluído. Alguém no sistema foi excluído. E se foi excluído, a gente precisa trabalhar a inclusão. Trazer, né? Exatamente. A mesma coisa, ontem a gente estava falando isso muito nos vícios, né? O quanto é julgado quem tem um vício de jogo, de bebida, de qualquer vício, né? E aí me deu um estalo aqui, eu falei, gente, como eu já julguei. Sem dúvida. Eu já julguei. A gente faz isso. E às vezes é inconsciente. A maioria das vezes, né? A maioria das vezes é inconsciente. Exatamente. Como eu já julguei, aí parando para pensar, aí você começa a olhar e fala, por que eu estou julgando aquele que tem um vício? Porque aquela dor lá, aquele vazio, é o mesmo vazio que eu tenho. Mas é mais fácil eu dizer que é dele do que é meu. Não é meu, eu não tenho vazio, eu estou preenchida. E quantas vezes eu não quis olhar para o meu vazio e era muito mais fácil eu julgar, né? Então, quando a gente faz esse olhar, essa autoavaliação, o que você aí hoje, de repente, Aline, vamos levantar essa vamos levantar essa pergunta aqui? Eu estava adotando ela. O que você julga aí hoje? Né? Que está no teu sistema, está em você, que você não quer olhar. E você deveria agradecer essa pessoa, porque ela está vindo com uma bandejinha de evolução para você. Exatamente. A gente devia estar agradecendo, né?
aquela situação está sendo exposta na nossa frente porque a gente precisa visualizar, a gente precisa enxergar o que tem aqui dentro de mim ou dentro do meu sistema que eu não consigo ver sozinho. E o outro vem com aquela possibilidade para que eu possa enxergar aquilo. Né? Então, eu deveria agradecer. Olha, namastê, eu deveria agradecer. Exatamente. O quanto a gente não tem esse olhar, porque está enraizado lá nas crenças. Teve alguém aqui que falou assim, o não julgamento é muita autoconhecimento. Você tem toda a razão. Total, absoluto. Quando você traz, né, esse autoconhecimento, esse olhar, você não julga. E a gente ainda, mesmo a gente estando aqui com a visão sistêmica, por muitas vezes a gente se pega julgando. Sim. Só que a gente se pega e já fala, peraí, opa, o que eu preciso ver aqui? Exatamente. O que esse julgamento está querendo me dizer? O que eu estou querendo excluir? Né? Então essas perguntas vêm. O que eu não quero olhar. Sabe que essa semana, Aline, eu fiz um atendimento e um atendimento, foi muito interessante, foi muito intenso e era relacionado à traição. Né? Tem uma pergunta da Vânia aqui, da Elaine, que a gente não pode esquecer de responder, que são importantes. Tá. Mas pode falar, a gente já volta aí. E aí essa pessoa, ela tinha dentro do sistema a traição do pai com a mãe, né? E existia muito julgamento. E quando a gente coloca isso de forma na constelação, sendo individual, sendo com bonequinho, sendo na água que a Aline faz, que, gente, isso é fantástico, maravilhoso. É maravilhoso. Né? E quando a gente coloca esse olhar, vem, né? O porquê que aconteceu essa traição? Essa mãe não estava presente. Disponível. Essa mãe não estava disponível. E aí você percebe o quanto a pessoa, ela parece que cai 1000 fichas ao mesmo tempo, né? O porquê do julgamento. Então é mais fácil apontar aquele que fez do que olhar para aquele que não estava presente. Exatamente. Né? E não é, as pessoas a gente tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas acham que a gente está defendendo o homem, né, que traiu. Porque normalmente, traição, quando vem na constelação, normalmente a mulher traz uma questão de que o marido a traiu. Exatamente. Até hoje eu não atendi uma questão oposta. Não. Né? Não. Eu não atendi. Não. Mas o que acontece? O que acontece? Não é que a gente está defendendo a posição que o homem tomou na traição. Não é isso. É que quando a gente não está disponível, quando a gente se exclui, porque a gente acaba se excluindo por N motivos, não tem algo específico, né? Na constelação, na visão sistêmica, não tem um motivo específico para aquilo acontecer. Seja porque ela é uma mãe que ela quer se dedicar demais e esquece que ela é mulher. Seja porque ela tem emaranhados na família e acaba colocando a família de origem, colocando a família de origem naquele sistema não é prioridade. Ela está casada, a prioridade é do sistema atual. Né? Eles têm precedência a família anterior, a família de origem. Mas no momento não é a prioridade. Então a gente deve cuidar, deve ajudar, mas a gente não deve deixar o marido, deixar a sua família atual para simplesmente esquecendo que você tem uma família para se dedicar à família de origem, né? A gente tem que equilibrar. É polêmico, as meninas estão falando aqui, é polêmico, muito polêmico. Mas quando a gente se coloca ausente numa relação, totalmente ausente, o outro ele busca por alguma coisa fora. Sim. E isso pode acontecer tanto com o homem quanto com a mulher. Exatamente. Eu não constelei nenhum caso assim, mas no curso a gente viu um caso. A Emília constelou. Não sei se foi a Emília ou foi a Claudinha, mas elas fizeram, uma das duas que atenderam um caso desse. Então a gente vê sim o oposto, é que é mais comum a mulher estar ausente. Exatamente. E o homem ir buscar fora, né? Não é que eu estou dizendo que todo homem é santo, que ele está fazendo isso. Não, tem essa, é algo...
Olha, é algo totalmente inconsciente. Entende? É algo totalmente inconsciente. Então é muito forte. O quanto isso é forte, o quanto isso realmente é polêmico, mas o quanto faz a gente refletir. Até que ponto eu estou dentro da minha relação? Por quê? Se eu tenho tempo de julgar, vamos falar a real? Se eu tenho tempo de julgar, por exemplo, a história da vizinha, desculpa, eu não estou tendo tempo de estar no meu lugar, na É minha isso aí. relação. Ou como mãe, ou como filha, ou como esposa. Se eu estou tendo tempo para isso, alguém está ficando sem assessoria, sem o estado de presença, Tem o né? estado de presença, exatamente. Quando a gente se coloca nessa condição de julgador, Uhum. é aquela coisa de você ver praticamente aquela pessoa da fofoca, de ficar na janela cuidando da vida do outro, né? E assim, falando literalmente no dia a dia ali, assim. Ficar na janela cuidando da vida do outro e esquece que tem uma vida lá dentro para cuidar, que tem uma casa para cuidar. Sistemicamente, eu estou cuidando da vida do outro e eu esqueço que eu tenho um relacionamento para cuidar. Né? Então, eu me coloco ausente quando me ponho para julgar. Me coloco Exatamente. ausente de mim, totalmente de mim e do meu sistema. Não é verdade? Mesmo. E o quanto essa ausência é sentida, por exemplo, para quem é filho, o quanto essa ausência é sentida por esses pais, e para quem é esposa, esposo, o quanto é sentido pelo companheiro ou a companheira, ou Exato. a relação que tiver. Porque se eu estou tendo tempo de sair do meu lugar, sair do meu, vamos dizer assim, do meu aconchego familiar e ir olhar fora, aqui fica vazio. É. Aí é quando a gente Eu fala deixo um que lugar. eu Eu deixo. deixo um lugar, um espaço. Eu deixo um espaço. E quando eu deixo um espaço, alguém precisa ocupar. Exatamente. Então, que espaço nós estamos permitindo que outras pessoas ocupem na nossa vida, no nosso sistema, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, É. né? Tô me Enquanto, ocupando de quê, né? exatamente, enquanto eu tô falando da minha vizinha ali, que da mesa do lado, eu tô deixando de fazer aqui, eu não tô cumprindo as minhas tarefas. Ótimo, isso mesmo. Perfeita colocação. Perfeita, porque quando a gente se põe mesmo para fazer isso, a gente deixa de fazer algo, o nosso trabalho, né? Que é o nosso trabalho interno aqui, né? O que eu preciso olhar para mim, o que eu preciso corrigir dentro de mim, e eu não estou perdendo, não estou ganhando tempo com isso, porque quando a gente cuida daqui de dentro, a gente ganha tempo. Quando eu cuido Sempre. de lá de fora, eu perco tempo, Exatamente. E o tempo da não é? gente é tão precioso, É. não é? É tão precioso, é tão maravilhoso. Se a gente pudesse ocupar esse tempo com pensamentos positivos, com pensamentos elevados, para que esse julgamento não entre. Pensamentos positivos, deixa de alimentar o nosso corpo de dor, né? Aquele corpo de dor que a gente precisa ficar naquela situação, que a gente precisa ficar sempre olhando para aquilo que é ruim, alimentando pensamentos ruins, né? É o eu que precisa do sofrer, do sofrimento, de ver o outro sofrendo, de ficar julgando o outro, tudo isso alimenta o corpo de dor. E quando a gente alimenta pensamentos positivos, boas vibrações, a gente deixa de alimentar esse corpo de dor. Então a gente passa a viver mais leve, muito mais leve, Mais leve, né? sem dor, né? E no estado de presença, né? No estado onde Estado você de precisa presença. estar, ou como filho, ou como esposa, esposo, enfim, o que seja, como profissional, né? Muitas vezes, como profissional, está me vindo aqui muito forte o profissional. Se você deseja aí uma promoção, deseja crescer o teu lado profissional, pare de olhar para o lado.
faça a tua parte ali. Faça o seu. Pare de julgar a sua mãe. Principalmente a mãe. Por isso que tá vindo forte o trabalho para você, né? Tá vindo aqui muito forte a questão do trabalho. Se você tem a dificuldade no seu trabalho em desenvolver a tua carreira profissional ou até mesmo o teu relacionamento amoroso, para de julgar. Essa mãe que você tem é a melhor mãe que você poderia ter. É a mãe perfeita para você. É a mãe perfeita para a sua evolução, para você. Nada é acaso nessa vida, nada é acaso nesse mundo. Ei, Laia, só vendo nos comentários aqui. Falando nisso agora de mãe, Muito forte. falando nisso agora de mãe, eu me lembrei que a gente tinha colocado aqui umas coisas interessantes para falar. Uhum. Quando eu julgo o outro, principalmente se esse outro está conectado à minha família, ou, por exemplo, eu estou julgando a minha mãe, como você disse, ou eu estou julgando a sogra, o sogro, e aí você tá lá no cantinho da sua casa, xingando, que minha sogra é isso, minha sogra, graças a Deus eu não tenho esse problema, porque minha sogra é um anjo. Eu amo a minha sogra. Mas a gente vê bastante isso, principalmente piadinhas com sogra, com sogro, com não sei o que, principalmente sogra, né? Só que quando você vai lá, piadinhas de mau gosto. Quando você vai lá, fica aquele clima meio esquisito, aquela coisa meio assim. Nossa, parece que ela sabe que eu tava falando mal dela. Inconscientemente, sabe? Ela sabe. Inconscientemente ela sabe. Ela recebe aquela energia que você está emitindo lá da sua casa, ao lado do outro lado do mundo. Ela recebe. Não tem fronteiras para energia. É conexão, tá tudo interligado. Exatamente. E se existe aí esse julgamento, vamos lembrar só um ponto que eu acho que é bem importante aqui. É a tua sogra, vamos falar de modo geral, a sogra é a mãe do teu esposo ou da tua esposa. Exatamente. Deixa eu te contar que se não fosse ela, você não tinha essa pessoa você não estava casado. Né? Que a gente esquece. É verdade. Disso. Esquece. Quer excluir. Só que tem um detalhe. Quando a gente faz isso, imagina que tem um fio conectando mãe e filho. Isso é seu marido e sua sogra. Quando você empurra sua sogra, seu marido vai junto. Quando você tenta excluir um, você exclui o outro, por tabela, mas você exclui. E olha o quanto é importante. Quando a gente fala da mãe, né, da mamãe, a mãe ela tá totalmente interligada, totalmente conectada com o relacionamento. E os teus relacionamentos de modo geral, não só amoroso. E a tua carreira. Mãe é vida. Exatamente. E o que acontece? Eu já peguei bastante constelação também da filha que julga a mãe, porque minha mãe teve um relacionamento, meu pai foi isso e aquilo para ela, e eu achei o fim a minha mãe ter ficado com ele, permanecido tanto tempo ao lado dele. E hoje, já peguei constelação assim, não foi uma só. E hoje sou casada com um homem muito parecido com o meu pai. Sim. Que faz para mim coisas que o meu pai fazia para minha mãe. Olha as consequências do julgamento. Exatamente. Né? Olha, a gente já ouve falar, chega a arrepiar. Nossa. A gente já ouve falar, e não é de hoje, muito tempo antes da constelação aparecer na minha vida, eu ouço falar assim, olha, a gente costuma casar, a mulher costuma casar com um homem parecido com o pai. Uhum. Né? Então tem dois sentidos aí. Ou porque a gente busca o pai, ou porque a gente julga o pai. Exatamente. Né? E julga a mãe também, julga a relação que a mãe teve, e acha que aquilo é inadmissível. E o que acontece quando a gente julga? A gente traz isso pra gente. Totalmente. A gente atrai aquilo pra gente. Também, né? Isso, exato. A gente se coloca como superior.
Mas exatamente por a gente se colocar como superior, que vem essa daí e fala assim, olha, é aquele ditado, não cospe pra cima que cai na testa, É, né? Não é cospe isso pra mesmo. cima que cai na testa. Então, assim, quando eu julgo, eu tô lá em cima. E aí a consequência disso é algo que aconteceu aqui que eu julguei, acontece comigo, que é pra me trazer aqui, ó, Exatamente. sabe? Olha, você não é tudo isso. Diminui aí, sabe? Aquela coisa do pombo do peito inchado, diminui esse peito aí. Exatamente. Exatamente. Tão interessante essas dinâmicas da vida, porque só muda os personagens. É, Enquanto a gente não aprender aquela liçãozinha, vai acontecer novamente, vai se repetir, vão trocar os personagens. Mas a situação ela vai continuar ali até que você olhe com os olhos do amor, se colocando menor, se colocando pequena, né? Ai, a minha mãe não sabe cuidar do meu pai. Claro, você se julga muito melhor que sua mãe. Você seria a mulher ideal para o seu pai, seu pai. né? A gente já viu Então, bastante essa dinâmica, hein? Acontecer. muito. Quando eu julgo minha mãe como esposa, né? Porque eu me coloco como a mulher ideal para o meu pai. Exato. E eu vou em E busca isso desse pode parecer, homem. isso é muito forte, porque pode parecer muito estranho para quem não conhece da constelação. Mas é uma dinâmica que a gente vê com muita frequência. Muito comum, muito comum. É muito comum isso acontecer. Né? A gente fala que cada caso é um caso. Com certeza, cada caso é um caso. Cada dinâmica tem uma linha diferente. Sim, Mas o resultado é bem parecido. Né? As verdade. consequências são bem parecidas. Por isso que Bert, quando fez lá atrás um acompanhamento, gente, ele foi para a África e ele Exato. ficou lá cuidando das famílias e fazendo grupos, muitos e muitos grupos, e ele via que as repetições eram muitas entre os sistemas. E quando se colocava um irmão que estava excluído, quando se dava lugar, aquele pai, quando se deixava de julgar aquele pai que fez algo que movimentou a família, as coisas começavam a equilibrar. É. Essa foi Então, uma olha das que. perguntas que estava aí, no caminho. Ah, tá. Eu não vi aqui a É, pergunta. Tá. foi Então, a Elaine que perguntou, né? E quando eu faço a inclusão, o que muda no sistema? Então, Elaine, aí está respondida a sua questão. muda Muda muita tudo, coisa. muda tudo. Os pesos vão sendo tirados, as dores vão sendo. Sabe aquela coisa, nossa, gente, aquela dor, não sei o que eu fiz, Sumiu. mas sumiu. Claro, você colocou a ordem e o equilíbrio naquele sistema. Teve mais uma pergunta aqui, Aline, eu não consegui visualizar. Teve, Veja ó, se peraí, tem uma da Evelise agora, mas tem uma tá. aqui da Vânia, que foi anterior, peraí. Então, a Eu importância julgo da gente. algumas. Aqui, ó, desculpe. Eu julgo algumas atitudes que me feriu de uma certa pessoa. E como não julgar essas atitudes? Tá, então vamos lá. Você Vamos responde olhar. ou eu respondo? Quer responder? Pode, Pode pode responder. responder. Não, eu conheço, Vânia, é melhor você responder. Tá. Então vamos lá, Vânia, vamos olhar para essa pessoa, independente de quem ela seja, vamos olhar para essa pessoa além. O porquê essa pessoa tem esse comportamento com você? Né? Isso se repete? O que ela está chamando? Por que ela está chamando a sua atenção? Esse é o primeiro ponto. O porquê esse comportamento te traz algo que você julga? O porquê isso acontece? E aí, veja além. O que essa pessoa tem atrás dela? E qual a informação que essa pessoa está trazendo ao seu sistema? Quem no seu sistema é exatamente como esta pessoa? Que você precisa incluir no seu sistema. Então, olhar para essa pessoa que vem com uma. Que no primeiro momento você pode achar que é ruim, mas olhe com um olhar além, com esse olhar do amor.
Quem eu preciso incluir? Faz aí uma retrospectiva lá atrás. Nossa, talvez ela está conectada com esta pessoa que você nem lembra mais. Então traz É. essa pessoa na sua mente e dê um lugar a essa pessoa. Todo aquele que não tem um lugar, ele vem representado por alguém. Então, espero que eu tenha trazido aí a resposta. Depois você me conta. Linda, linda, linda. A Eve perguntou uma aqui. Eu idolatro de... Opa, sumiu. Peraí. Cadê? Eu idolatro demais a minha mãe. Essa coisa não quer deixar eu olhar, não, a pergunta dela. Ela é a pessoa mais importante na minha vida. Eu admiro demais. Isso pode ser um problema? A gente Aline, sabe que em excesso, né, a gente está jogando uma carga muito grande em cima dessa mulher. Quem é essa mulher? Primeiro, ela é uma mulher comum, como outra mulher qualquer. Ela é minha mãe e eu a amo demais por isso. E você pode amá-la. Você pode sim dizer que a sua mãe é maravilhosa, que a sua mãe é a pessoa mais importante da sua vida. Isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Mas a gente colocar demais a mãe como uma heroína, isso causa um peso para ela. Isso causa um peso. E ainda nos coloca na posição de criança, olhando para a mãe, né? E aí, Isso quando eu coloca sou em criança, posição... né? Exatamente. Então, assim, não é tão grave. Basta ter um equilíbrio ali, assim. Não é algo tão grave, mas pode trazer uma consequência, né, Nê? Sim, e essa consequência, muitas vezes, é um peso para essa mãe. Talvez aí Isso, pode ter até um sintoma, né? sim. E, porque você está colocando, é a pessoa mais importante da minha vida. A sua mãe e o seu pai, eles lideram a vida. E como é que Juntos. você honra essa vida? Porque é 50% do papai, 50% da mamãe. 50% da... Como que você honra? Quando você vive. E Quando quando você você faz vive, algo de bom, exatamente. grandioso. Quando você serve a vida. Isso. E quando você joga para a mãe de volta, ela é a razão da minha vida. Opa, olha o peso, né? A É sua verdade. vida, ela tem que ser harmoniosa, ela tem que se harmonizar pelo bem-estar do viver, pelo querer viver, pelo honrar essa vida. Quando você honra a tua vida, você já está devolvendo para tua mãe o agradecimento. E ela já sabe que ela tem a importância. É verdade. Isso basta. E aí a gente, quando faz esse movimento de ela é a razão da minha vida, a gente prende essa mãe. Vamos Prende, deixar a mãe exatamente. livre? Prende mesmo. Vamos deixar a mãe livre? Vamos soltar essa A mãe? gente... Por que que a gente prende, né? Porque a gente tá naquela postura da criança. Porque é gostoso, era gostoso estar nessa postura da criança, de receber o cuidado da mãe. Então a mãe, ela não consegue se desprender também. É aquele cordão, ele fica ali constantemente. Que no cordão umbilical não foi cortado, né? Então, de Exato. certa forma, aquela mãe ainda também sente a necessidade de olhar e cuidar dessa criança grande, né? Lógico que a gente está falando aqui, pode não ser tudo isso Sim, tem que olhar o que sistema. aconteça exatamente. A gente está falando de possibilidades, eu não estou falando que é isso, no caso da Eve que perguntou, mas são essas possibilidades que podem acontecer. Né? Exatamente. Olha, estou aqui atenta no relógio, faltam 6 minutinhos Ai, para dar juro, um. gente. Você acredita? Agora Você tá ficando tão acredita? bom. Pois é. Eu queria colocar essa frase aqui, ó, baseada também num comentário que uma das meninas jogou aqui no. Eu nem lembro mais quem foi, mas vamos lá. Quem julga muito, muito esconde, quer tirar o foco dos seus erros e apontar para os erros do outro.
A quantidade de pedras que eu tenho nas minhas mãos é proporcional à quantidade de erros que eu tento esconder e sufocar dentro de mim. Uau, forte. Forte, né? Forte. Pesado. Então, traz reflexões aí, né, Aline? Muita reflexão. A Elaine colocou aqui, ó, o julgamento fala mais sobre o outro do que propriamente a você, é verdade? Totalmente correto. Muito bem, muito legal isso. A gente tinha conversado de passar alguns exercícios, né, para o pessoal, para tentar se pegar, sabe, assim, julgando, pegar no pulo, opa! Ser fiscal de você mesma. Ser fiscal de você mesma, não é verdade? É tão importante, né? Exatamente. E foi uma das perguntas que a Elaine mandou logo no início aí, né? Tá. Como não julgar? Como não julgar, né? Primeiro se perguntar por que que isso me incomoda? Por que que isso me incomoda? O que que isso está querendo dizer para mim? Né? Por que que eu quero diminuir isso? E qual a característica desse comportamento que eu julgo, que eu tenho dentro de mim, no meu sistema, e eu não vejo? Não quero ver. Né? Porque tem o não quero ver. Às vezes a gente vê, mas finge que não está vendo. Finge que não está vendo. Exatamente. Não é? E aí eu prefiro, em vez de julgar, porque a gente protege também um pouco dentro do nosso sistema, algumas situações, e julga o sistema alheio. Mais fácil? É mais fácil eu apontar o outro do que eu ver os meus dedinhos aqui, ó, os 3 dedinhos apontados para mim. Apontando. Dá menos trabalho olhar o outro do que olhar o meu. Né? Continuando. Na dúvida se é certo ou errado, basta pensar no que você não gostaria que fizesse com você. Sempre se coloque no lugar do outro. É tão importante. Né? Tão importante se colocar no lugar do outro. Principalmente porque às vezes o outro está agindo de uma maneira que ele não sabe. Da mesma maneira que a gente não percebe às vezes o que a gente está fazendo do julgamento, o outro também não percebe que o que ele está fazendo está ferindo alguém. Né? Até porque então ele não percebe. Ele está a serviço. Ele está a serviço. Então ele não percebe. E isso acontece, e pena que a gente tem pouco tempo, né? Porque tinha tanta coisa ainda para falar. Então não vai dar para salvar, falta 2 minutos. Mas vamos lá. Você tem que contar, Aline, que nós vamos continuar a semana que vem. Sim, vamos lá. É isso. Semana que vem nós vamos falar sobre exclusões. E o que eu tinha para falar aqui vai se encaixar nas exclusões também, não está perdido. Não está perdido. Então, é uma continuação mesmo. Teremos a próxima live, sexta-feira, no mesmo horário, às 19 horas, falando sobre exclusões. E, uma dica importante, um filme interessante para vocês assistirem, para a gente conversar. Coco, Viva a Vida é uma Festa. Isso, se vocês puderem, assistam esse desenho que é sensacional. E atenção a todos os julgamentos, as exclusões, que vocês vão entender. E aí a gente vai ter bastante coisa para conversar aqui, ó. Quero ver bastante perguntinha pipocando aqui. Fantástico! E olha, nós vamos aceitar falar do julgamento para não ter problemas com a internet. Tá? E falar das exclusões sem excluir a nossa internet. Olha, muita gratidão, Aline, muita gratidão. Que agradeço. De papo. Meninas, muito obrigada, meninos também. Eu vi que a Karen entrou aqui. Beijo, Karen. Cá, beijo. Nem vi a Cá entrar. Beijo para todas as meninas aqui. Se beijão. Manda para a Aline depois que a gente responde na próxima semana. Isso. Tá? Exatamente. Manda para ela que a gente responde. O meu marido encerrar que vai cair. No final, marido, beijo.
Ó, meu sogro, acabei de ouvir da minha vida. Beijo. Beijo, gente. Vai cair. Fiquem